A História Cultural, Entre Práticas e Representações, Roger Chartier, editora de Fel, edição 1988. Capítulo 4. Páginas 121 a 139. Textos impressos, leituras. Este texto propõe-se, acima de tudo, traçar um projeto intelectual de um espaço de investigação. O fundamento comum a ambos decorre de aparente contradição em que se encontra envolvida toda a história, ou toda a sociologia da leitura. Quer se considere o caráter todo-poderoso do texto e seu poder de condicionamento sobre o leitor, o que significa fazer desaparecer a leitura enquanto prática autônoma, quer se considere como primordial a liberdade do leitor, produtor inventivo de sentidos não pretendidos e singulares, o que significa encarar os atos da leitura como uma coleção indefinida de experiências irredutíveis umas às outras. Transformar em tensão operatória aquilo que poderia surgir como uma aporia inultrapassável é o desígnio, a aposta de uma sociologia histórica das práticas de leitura que tem por objetivo identificar para cada época e para cada meio as modalidades partilhadas do ler, as quais dão formas e sentidos aos gestos individuais, e que coloca no centro da sua interrogação os processos pelos quais, face a um texto historicamente produzido, um sentido e diferenciadamente construída uma significação. Para explicar essa perspectiva, muitas vezes arriscada, escolhemos como suporte um velho texto espanhol não muito posterior aos primeiros tempos da imprensa, porque delimita bem a sua maneira e na sua linguagem o lugar de um trabalho a realizar entre textos, objetos impressos e maneiras de ler. No prólogo que escreve para a Celestina, tal como é publicada em Saragoça em 1507, Fernando de Rojas interroga-se sobre as razões que podem explicar o porquê de a sua obra ter sido entendida, apreciada e utilizada de modos tão diversos desde a sua primeira publicação em 1499, em Burgos. Nota 1. O texto de Rojas é citado de acordo com a edição bilíngue La Celestina, atribuída a Fernando Rojas, Paris, Aubier Flammarion, 1980, páginas 116 e 119. A 119. A questão é simples. Como é que um texto, que é o mesmo para todos aqueles que o leem, pode tornar-se um instrumento de lid o contienda a seus leitores para pornê-los em diferenças, dando cada sentença sobre ela a sabor de sua vontade? É a partir dessa interrogação que um autor antigo sobre um velho texto que gostaríamos de formular as propostas e as hipóteses essenciais que estão na base de um trabalho empenhado sob diversas formas na história das práticas de leitura entendidas nas suas relações com os objetos impressos, que não são todos os livros, longe disso, e com os textos a que servem de suporte. Para Rojas, os contrastes na recepção do texto que ele propôs ao público têm que ver, em primeiro lugar, com os próprios leitores, cujos juízos contraditórios devem ser inscritos na variedade ou na diversidade dos caracteres e dos humores. Em tantas diferenças condições. E também na pluralidade das aptidões e das expectativas. Estas diferenciam-se consoante o escalão etário, ninhos, moços, mancebos e viejos. Não manipulam do mesmo modo a matéria escrita, uns por não saberem lê-la e outros por não quererem ou não poderem fazer. Também se diferencia de acordo com os usos bem distintos feitos do mesmo texto. Da tragicomédia, Rojas detecta pelo menos 3 leituras. A primeira, que não presta atenção à história no seu todo, mas somente a alguns dos seus episódios desligados uns dos outros, reduzindo o texto a estatuto de um cuento de camino, de uma história boa para narrar e feita para passar o tempo, como a contada por Sancho ao seu senhor no capítulo 20 da primeira parte de Dom Quixote. Uma outra atitude só retém da tragicomédia as formas facilmente memorizáveis, esses derniers e refrains, que fornecem lugares comuns e expressões feitas, corrigidos
ao longo de uma leitura que não estabelece qualquer relação íntima, qualquer relação individualizada entre o leitor e aquilo que ele lê. A estas utilizações que mutilam a obra e passam ao lado do seu verdadeiro significado, o seu autor opõe aquilo que é a leitura correta e proveitosa da mesma. A leitura que opta ou que capta o texto na sua totalidade completa sem o reduzir aos episódios da sua intriga ou a uma coletânea de sentenças impessoais. Os bons leitores da comédia coligem-na summa para su provecho, riem do danoso, las sentenças e dichos de filósofos guardam em sua memória para transporem a lugares conveníveis e seus atos e propósitos. Eles põem em prática uma leitura plural que distingue o cômico e o sério, que retém os sentidos morais que uma história é capaz de orientar a existência individual, Quem sabe entender na primeira pessoa aquilo que é proposto a todos. À sua maneira, o prólogo de Rojas indica a atenção central de toda a história da leitura. Por um lado, a leitura prática, criadora, atividade produtora de sentidos singulares, de significações de modo nenhum redutíveis às intenções do autor dos textos ou dos fazedores de livros. Ela é uma caça furtiva, no dizer de Michel de Certeau. Nota 2, Michel de Certeau, Branconage, 1980, páginas 279 a 296. Por outro lado, o leitor é sempre pensado pelo autor, pelo comentador e pelo editor como devendo ficar sujeito a um sentido único, a uma compreensão correta, a uma leitura autorizada. Abordar a leitura é, portanto, considerar conjuntamente a irredutível liberdade dos leitores e os condicionamentos que pretendem refreá-la. Esta tensão fundamental pode ser trabalhada pelo historiador através de uma dupla pesquisa: identificar a diversidade das leituras antigas a partir dos seus esparsos vestígios e reconhecer as estratégias através das quais os autores e editores entravam ou tentavam impor uma ortodoxia do texto, uma leitura forçada. Dessas estratégias, umas são implícitas, recorrendo ao discurso, os prefácios, advertências, glosas e notas, e outras implícitas, fazendo do texto uma maquinaria que necessariamente deve impor uma justa compreensão. Orientado ou colocado numa armadilha, o leitor encontra-se sempre inscrito no texto, mas, por seu turno, este inscreve-se diversamente nos seus leitores. Daí a necessidade de reunir duas perspectivas frequentemente separadas: o estudo da maneira como os textos e os impressos lhes servem de suporte, organizam a leitura que lhes deve ser feita, e, por outro, a recolha das leituras efetivas captadas nas confissões individuais ou reconstituídas à escala das comunidades de leitores. Assim, para Rojas, as opiniões diversas sobre a Celestina têm de ser reportadas à pluralidade das competências, das expectativas e das disposições dos seus leitores. Dependem igualmente das maneiras como estes leem o texto. Resulta claro que Rojas se dirige a um leitor que lê o prólogo para si, em silêncio, no retiro da sua intimidade. Mas nem todos os leitores da tragicomédia são dessa natureza. Assim que quando 10 pessoas se juntam a ouvir esta comédia, em quien pega quepa esta diferença de condições, consuele hacer, quem negará que há contienda em que de tantas maneiras se entenda? Nota da tradução, Roger Chartier, As Práticas de Leitura, Paris, Edições de Suy, 1986. Dez ouvintes reunidos em torno do texto lido em voz alta, a leitura é aqui a audição de uma palavra leitora. A prática parece ser frequente, já que numa edição de 1500 o corretor de la impresión diz como o texto deve ser oralizado. Um dos acrescentos à obra nesta edição articula-se: dice el modo que se ha de tener lendo esta tragicomédia. O leitor que ele visa deve variar o tom, encarnar todas as personagens, reproduzir os aparatos ou os apartes falando entre dentes, mobilizar 1000 artes e modos,
de ler com o fim de captar a atenção daqueles que o escutam, los ouvintes. A Celestina e outros textos, como as novelas pastorais ou os romances de cavalaria, são os objetos privilegiados dessas leituras, em que, para um pequeno número, a palavra propõe o escrito aos que poderiam lê-lo. As observações de Rojas abrem várias pistas de pesquisa. Em primeiro lugar, sobre as sociabilidades da leitura, contraponto fundamental da privatização do ler, recolhido na intimidade solitária. Do século XVI ao século XVII, subsistem as leituras em voz alta, na taberna ou na carruagem, no salão ou no café, na sociedade selecta ou na reunião doméstica. É preciso fazer a sua história. Nota 3, Roger Chartier, a prática de leitura. Segunda pista, a análise das relações entre textualidades e oralidade. É certo que entre a cultura do conto e da narração e a cultura da escrita, as diferenças são grandes e bem caracterizadas por Cervantes no capítulo 20 da primeira parte de Dom Quixote. Nota 4, Miguel de Cervantes, 1984, páginas 237 a 239. Para passar o tempo numa noite de vigília de armas, Sancho decide narrar contos ao seu senhor, mas a maneira que tem de o fazer, interrompendo frequentemente o relato com comentários e divagações, multiplicando as repetições, projetando o narrador na história e relacionando-a com a situação do momento, impacienta ao mais alto grau o seu ouvinte. Se dessa maneira, quanto, Sancho, dijo Don Quixote, repetiendo dos veces lo que vas diciendo, lo acabarás en 2 dias. Dilo seguidamente e contar-lo como homem de entendimento, e se não, não digas nada. Homem do livro, por excelência, para lá dos limites da loucura, Dom Quixote irrita-se com um relato onde não encontra as formas que geralmente lê, e gostaria, no fundo, que a narração de Sancho obedecesse às regras da escrita linear, objetiva e hierarquizada. Entre esta expectativa do leitor e a prática oral, tal como Sancho a aprendeu, a distância é intransponível. De la misma maneira que yo lo cuento, respondió Sancho. Se cuenta en mi tierra todas las cosechas, yo no sé contarlo de otra. Ni es bien que vuestra merced me pede que haya usos nuevos. Resignado, Dom Quixote aceita, de mau grado, ouvir esse texto tão diferente do que contém os seus preciosos livros. De como quisieres, respondió Dom Quixote. Di como quisieres, respondeu Dom Quixote, que por la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. É grande a distância entre o relato pronunciado e a escrita impressa. Contudo, ela não deve fazer esquecer que são numerosos os seus laços. Por um lado, levam a inscrição nos textos destinados a um vasto público, das fórmulas que são precisamente as da cultura oral. A escrita de certos ocasionais, ou textos de ocasião, demarcando as maneiras de dizer dos contadores, ou as variantes introduzidas nos contos de fadas, a partir de elementos fornecidos pelas tradições folclóricas, constitui um bom exemplo desse afloramento do oral no impresso. Nota 5, estudo de Roger Chartier, La pendule miraculosamente, 1987, páginas 83 a 127 e 129 a 155. Por outro lado, a manutenção dessa dependência assegura o regresso à oralidade de múltiplos textos, lidos em voz alta, tanto os da justiça e da administração régia como os da pregação clerical, tanto os do divertimento letrado como os do ensino familiar. Mas, para Rojas, existe um outro motivo que pode ter comprometido a compreensão do texto que propôs aos leitores, a intervenção desastrosa dos próprios impressores. Com efeito, Rojas deplora os acrescentos que eles julgam poder fazer contra a sua vontade e contra as recomendações dos antigos, que aún los impresores han dado su pintura, poniendo rubricas ou sumários al principio de cada atio, narrando em breve lo que dentro contenía, una cosa bien excusada, según lo que los antiguos escritos usaram. Essa observação pode estar na base de sua distinção fundamental entre texto impresso, entre o trabalho de escrita e a fabricação do livro, como precisamente o afirma um
bibliógrafo americano. Façam o que fizerem, os autores não escrevem livros. Os livros não são de modo nenhum escritos. São manufaturados por escribas e outros artesãos, por mecânicos e outros engenheiros, e por impressoras e outras máquinas. Nota 6. Em inglês, no original, cita Stoddard, Morfologia do Livro, 1984. Contra a representação elaborada pela própria literatura do texto ideal, abstrato, estável, porque desligado de qualquer materialidade, é necessário recordar vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito qualquer que ele seja, que não dependa das formas através das quais ele chega ao seu leitor. Daí é necessária a separação de dois ritos de dispositivos, os que decorrem do estabelecimento dos textos, das estratégias de escrita, das intenções do autor e os dispositivos que resultam da passagem a livro ou a impresso, produzidos pela decisão editorial ou pelo trabalho de oficina, tendo em vista leitores ou a leitura que podem não estar de modo nenhum em conformidade com os pretendidos pelo autor. Essa distância, que constitui o espaço no qual se constrói o sentido, foi muitas vezes esquecida pelas abordagens clássicas que pensam a obra em si mesma como um texto puro cujas formas tipográficas não têm importância, e também pela teoria da recepção que postula uma relação direta e imediata entre o texto e o leitor, entre os sinais textuais manejados pelo autor e o horizonte de expectativa daqueles a quem se dirige. Parece-nos haver aí uma simplificação ilegítima do processo através do qual as obras adquirem sentido. Reconstituí-los exige considerar as relações estabelecidas entre três polos: o texto, o objeto de que lhe serve de suporte e a prática que dele se apodera. Das variações deste relacionamento triangular depende, com efeito, mutações de significado que podem ser organizadas em algumas figuras. Tomemos em primeiro lugar o caso do texto estável, dado a ler em formas impressas que se alteram. Ao estudar as variações da passagem ao objeto impresso das peças de William Congreve entre os séculos XVII e XVIII, Mark Keynes pôde mostrar como transformações tipográficas aparentemente diminutas e insignificantes tiveram efeitos relevantes no estatuto dado às obras, nas maneiras de as ler, até mesmo no modo como o próprio Congreve as considerava. Da mesma maneira, parece-me que a história editorial das comédias de Molière é da maior importância para a reconstrução da sua compreensão. Relativamente a George Dandin, por exemplo, devem ser tidas em conta 4 alterações. Primeira, a passagem das edições separadas da peça sob a forma de pequenos livros estreitamente ligados às apresentações, à sua publicação no seio de edições coletivas factícias ou da paginação contínua, que eles escrevem num corpus, onde o seu sentido se encontra contaminado pela proximidade de outras comédias. Segundo, a teatralização do impresso, que gradualmente, a partir de 1682, multiplica as indicações cênicas, em especial no seio das réplicas, o que permite conservar a memória dos jogos da cena pretendido por Molière numa leitura desligada do sentido imediato da representação. Terceiro, a introdução da imagem, também na edição de 1682, que obriga a uma série de escolhas quanto à cena de ilustrar, quanto à representação das personagens, quanto ao respeito pelas indicações cênicas, e constitui um protocolo de leitura para o texto que acompanha. Quarto, a edição conjunta, após 1734, da comédia do texto da pastoral no qual aquela se inseria, e da relação da festa de Versailles, onde todas se inscreveram em 1668, como se no início do século XVIII a peça situada a uma distância histórica tivesse de ser reconstituída no contexto da sua primeira representação. O texto, estável após as suas primeiras edições em 1669, muda porque se alteram os dispositivos que o dão a ler. Nota 8. Temos, presentemente, em preparação, um estudo sobre esta comédia com o título O Social em Representação. Leituras de George Dandin, Paris, edições Odile Jacob, no Prelo. Segunda figura. Quanto à passagem de um texto, dois objetos
de um objeto impresso a outro impõe transformações na sua própria letra. É o caso, por exemplo, dos títulos que constituem o catálogo da bibliografia Bleu. Nota da tradução, coleção de livros de Cordel. Essa figura deve ser definida como uma fórmula editorial que visa atingir os leitores mais numerosos e mais populares entre os começos do século XVII e os meados do século XIX. As características comuns às edições que esta fórmula propõe são, antes de mais, materiais e comerciais. Materiais, porque trata-se de livros brochados com capa de papel azul, mas também vermelho ou cor de mármore, impressos com caracteres desvanecidos e mal distribuídos, ilustrados com gravuras de refúgio e nos quais as páginas do título, a imagem, surge muitas vezes no lugar da marca do impressor. Comerciais, ainda que a extensão das obras seja variável, os seus preços permanecem sempre modestos, muito inferiores aos produzidos num outro mercado de livros mais cuidadosos, e, consequentemente, mais caros. A Bibliothèque Bleu exige, pois, preços de custo articulados à risca, a fim de proporcionar um preço de venda muito baixo. Os textos que compõem o seu fundo não foram escritos para tal fim editorial. A política dos inventores na fórmula, saber, os impressos de Troyes, imitados depois em Rouen, Caen, Limoges ou Avignon, consiste em retirar do repertório dos textos já editados aqueles que lhes parecem ouvir as expectativas e competências do vasto público que pretendem atingir. Daí duas consequências essenciais. Os textos passados a livro de cordel não são populares por si mesmos, pertencendo antes a todos os gêneros, a todas as épocas, a todas as literaturas, e todos eles tiveram antes de sua edição popular um primeiro percurso editorial, mais ou menos extenso, nas formas clássicas da produção livreira. É o que acontece com a literatura de devoção e de exercício religioso, com os romances e contos de fadas, com os livros de práticas, entre os estabelecimentos do texto e a passagem do livro a livro de cordel. Pode haver uma grande distância, que é assinalada por uma série de edições que nada tem a ver ou que nada tem de populares. A especificidade cultural dos materiais editados no conjunto da obra de Cordel prende-se, portanto, não com os próprios textos eruditos e diversos, mas com uma intervenção editorial que tem por objetivo adequá-los às capacidades de leitura dos compradores que tem de conquistar. Este trabalho de adaptação modifica o texto relativamente ao modo como é apresentado na edição anterior, que serve de cópia para os impressos de livros populares, e é orientado pela apresentação que estes têm da competência e das expectativas culturais de leitores para quem os livros não são algo de familiar. Essas transformações são de três espécies: encurtam os textos, suprimem os capítulos, episódios ou divagações considerados supérfluos, simplificam os enunciados, aliviando as frases das orações relativas e intercalares. Dividem os textos, criando novos capítulos, multiplicando os parágrafos, acrescentando títulos e resumos. Censuram as alusões tidas por blasfematórias ou sacrílegas, as descrições consideradas licenciosas, os termos escatológicos ou inconvenientes. A lógica deste trabalho de adaptação é dupla. Tem por fim controlar os textos, submetendo-os às exigências da religião e da moral, da Contra-Reforma, e pretende torná-los mais facilmente decifráveis por parte dos leitores inábeis. A leitura implícita suposta é visada por tal trabalho. Pode ser caracterizada como uma leitura que exige sinais visíveis de identificação, como é o caso dos títulos antecipadores ou dos resumos recapitulativos, ou ainda das gravuras que funcionam como protocolo de leitura ou lugares de memória do texto. Uma leitura que só se sente à vontade, com consequências breves e fechadas, separadas umas das outras, uma leitura que parece satisfazer-se com uma coerência global mínima. Há aí uma maneira de ler que não é de modo algum a das elites letradas, familiarizadas com o livro, hábeis na decifração, dominando os textos no seu todo. Mais do que a erudita, essa leitura rudimentar pode suportar as imperfeições deixadas nos textos devido às suas condições de fabrico, apressadas e baratas. Por exemplo, há inúmeras gralhas, as folhas mal cortadas, as confusões de nomes e de palavras e os múltiplos erros. A leitura dos leitores de livros de cordel, pelo menos na maioria deles, já que os notáveis não desdenham a sua compra, por prazer, por curiosidade ou para colecionar, parece ser uma leitura descontínua, salteada, que se acomoda às rupturas e às incoerências. Essa leitura é igualmente um reencontro no livro com os textos já conhecidos, pelo menos em parte,
e de maneira aproximada, muitas vezes lidos em voz alta por um leitor oralizador. Não apenas ao serão, os textos de cordel podem ser memorizados por ouvintes que, uma vez confrontados com o livro, os reconhecem, mais do que os descobrem. Mas, geralmente, para lá dessas audições diretas, pela recorrência das suas formas muito codificadas, pela repetição dos seus motivos, pela sugestão das suas imagens, mesmo que estas não tenham originalmente qualquer relação com o texto que ilustram, os livros, para a maioria, remetem para um pré-saber facilmente posto em prática no arco ou no ato da leitura, mobilizado para reduzir a compreensão daquilo que é decifrado. Uma compreensão que não está necessariamente conforme a pretendida pelo produtor do texto ou pelo fabricante do livro, nem a compreensão que uma outra leitura, bem mais hábil e informada, poderia construir. É, pois, nas particularidades formais tipográficas no sentido lato do termo, das condições de cordel e nas modificações que estas impõem ao texto apropriados que é necessário reconhecer a leitura popular, entendida como um relacionamento com o texto distinto da cultura letrada. Dessa relação entre texto livre e compreensão surge uma outra figura quando um texto estável na sua leitura e fixo na sua forma é objeto de leituras contrastantes. Um livro muda pelo fato de não mudar enquanto o mundo muda, declara Pierre Bourdieu. Nota 9, Bourdieu e Roger Chartier, leitura, 1985, página 217 a 239. Ou para tornar a proposição compatível com a escala mais diminuta que é a do nosso trabalho, enquanto muda o seu modo de leitura. Daí a indispensável identificação das grandes partilhas que podem articular uma história das práticas de leitura, portanto, dos usos dos textos, isto é, dos empregos do mesmo texto. Por exemplo, entre leitura, uma em voz alta, para si ou para outros, a leitura em silêncio tenta, entre leitura do foro privado e leitura da praça pública, entre leitura sacralizada e leitura laicizada, entre leitura intensiva e leitura extensiva, para retomar a terminologia de Egelsing, para além das clivagens macroscópicas, o trabalho histórico deve ter em vista o reconhecimento de paradigmas de leitura válidos para uma continuidade dos leitores, ou para uma comunidade de leitores, no momento e no lugar determinados, como a leitura puritana do século XVII, ou a leitura russeriana, ou ainda a leitura mágica das sociedades camponesas do século IX. Cada uma dessas maneiras de ler comporta os seus restos específicos, os seus próprios usos do livro, o seu texto de referência, a Bíblia, a Nouvelle Héloïse, o Grande e o Pequeno Alberto, cuja leitura se torna o arquétipo de todas as outras. A sua caracterização é, portanto, indispensável a todas as abordagens que visem reconstituir o modo como os textos podiam ser apreendidos, compreendidos e manejados. As últimas observações de Rogers no prólogo da Celestina dizem respeito ao próprio gênero do texto. Outros han litigado sobre el nombre, diciendo que no se habían de llamar comedia, pues acaba de entristeza, sino que se le llamase tragedias. El primer autor quiso dar denominación del principio que fue placer, en llamóla comédia. E ouvindo estas discórdias entre estes extremos parte, agora por meio de la porfia, e llamela tragicomédia. Este reparo pode levar a duas séries de reflexões. Antes de mais, chama a atenção para identificações explícitas e designam a classificação e classificam os textos, criando em relação a eles expectativas de leitura, antecipações de compreensão. O mesmo sucede com a indicação do gênero que aproxima o texto a ler de outros já lidos e que aponta ao leitor qual o pré-saber onde escrevê-lo. É igualmente o caso de indicadores puramente formais ou materiais, por exemplo, o formato e a imagem. Dos folhos aos tamanhos pequenos, existe uma hierarquia que combina o formato do livro, o gênero do texto, o momento e o modo de leitura. No século XVIII, Lord Chesterfield é disso testemunha. Os grandes infólios são os dos homens de negócio com quem converso durante a manhã. Os 5/4 são as companhias mais diversificadas com que me reúno depois do almoço. E os meus serões
passa-os na caveira amena e muitas vezes frívola dos pequenos notavos e indudécimos. Nota 10, em inglês, no original, cita Stoddard e Narcisse. Tal hierarquia é, aliás, diretamente herdada dos tempos do livro copiado à mão, fazendo a distinção entre o livro de bancada, que tem de ser pousado para ser lido, e que é livro de universidade de estudo, o livro humanista, mais manuseável no seu tamanho médio, e que dá a ler os textos clássicos e novidades, e o livro transportável, o libelos, livro de bolso e de cabeceira, de múltiplas utilizações e com leitores mais numerosos. Nota 11, Petrus, 1979, páginas 137 a 156, livro ou manuscrito. Turim e Einaudi, 1983, páginas 499 a 524. O original do livro moderno. Do mesmo modo, a imagem no frontispício ou na página do título, na orla do texto ou na sua última página classifica o texto, sugere uma leitura, constrói um significado. Ela é protocolo de leitura e indício identificador. Mas Rojas leva igualmente a pensar que a história dos gêneros textuais e tipográficos poderia fornecer uma base de apoio ao projeto da história do discurso, tal como Foucault a formulou. Compreender as séries de discursos na sua descontinuidade, desmontar os princípios da sua regularidade, identificar as suas racionalidades particulares, supõe, em nosso entender, ter em conta os condicionamentos, as exigências que devem ou que advêm das próprias formas nas quais são dados a ler, donde a necessária atenção às leis de produção e aos indispensáveis dispositivos que regem cada classe ou série de textos transformados em livros. As vidas de santos, como os livros de horas, os livros de ocasião, como os livros blues, os folhetos de cordel, como os chapbooks, os livros de emblemas, como os livros de entrada. Nota da tradução, em português no original citado. Desde igualmente a identificação indispensável das migrações de um gênero para outro quando determinada forma se encontra investida de características que lhe são habitualmente estranhas ou de textos que geralmente se encontram noutros locais e sob outras formas. O estudo crítico e genealógico dos discursos em série pode, pois, apoiar-se no projeto que visa cruzar, para cada texto ou cada conjunto de textos considerado, a história das variações de sua leitura e das transformações da sua passagem ao objeto impresso. Essas hipóteses de trabalho apoiam-se num certo número de rivalizações ou de revalidações críticas que representam distanciamentos face a certezas e hábitos da história cultural francesa. Nota 12, Chartier, (1985), páginas 376 e 388. Ou Revel, A Cultura Popular, 1986, páginas 223 e 239. As primeiras dizem respeito aos empregos clássicos da noção de cultura popular. Esta não parece poder resistir a 3 dúvidas fundamentais. Antes de mais, deixou de ser sustentável pretender estabelecer correspondências estritas entre clivagem cultural ou clivagens culturais e hierarquias sociais, relacionamentos simples entre objetos ou formas culturais particulares e grupos sociais específicos. Pelo contrário, o que é necessário reconhecer são as circulações fluidas, as práticas partilhadas que atravessam os horizontes sociais. Numerosos são os exemplos de empregos populares de objetos de ideias de códigos não considerados como tais. Pensemos nas leituras de Menocchio, O Moleiro Friulano, nota 13, Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes, Turim e Einaudi, 1976. E tardia é a rejeição pelos dominantes das formas enraizadas da cultura comum. Por outro lado, também não parece ser possível identificar a absoluta diferença e a radical especificidade da cultura popular a partir de textos, de crenças, de códigos que lhes seriam próprios, posto que todos os materiais portadores das práticas e dos pensamentos da maioria são sempre mistos, combinando formas e motivos, invenções e tradições, cultura letrada e base folclórica. Por fim, a oposição macroscópica entre popular e letrado perdeu a sua pertinência. A essa divisão massiva que muitas vezes definia o povo por defeito, como um conjunto daqueles que se situavam fora do modelo das elites,
refere-se ao inventário das divisões múltiplas que fragmentam o corpo social. O seu ordenamento obedece vários princípios que manifestam as distâncias ou as oposições entre homens e mulheres, citadinos e rurais, protestantes e católicos, também entre as gerações, as profissões e os bairros. A história sociocultural aceitou durante muito tempo, pelo menos em França, uma definição redutora do social, confundindo exclusivamente com a hierarquia das fortunas e das condições, esquecendo que outras diferenças fundadas nas pertenças sexuais, territoriais ou religiosas eram também plenamente sociais e suscetíveis de explicar, tanto ou melhor do que as oposições entre dominantes e dominados, a pluralidade das práticas culturais. Por ignorar empréstimos e intercâmbios, por mascarar a multiplicidade das diferenças, por determinar a priori a validade de uma delimitação que está precisamente por estabelecer o conceito de cultura popular, o que esteve na base dos primeiros e pioneiros estudos sobre o livro de venda ambulante deve ser agora posto em dúvida. Deve, igualmente, ser posto em dúvida o contraste durante muito tempo reconhecido entre todas as formas orais e gestuais da cultura dita tradicional e a área de circulação da escrita manuscrita e depois impressa, delimitando uma cultura diferente, minoritária, reservada. A divisão levou a compartimentar as abordagens destas duas formas de aquisição e de transmissões culturais e a separar a antropologia histórica, que, embora trabalhe com textos, se ligou ao sistema de gestos, aos usos das palavras, aos dispositivos rituais de uma história cultural mais clássica, dedicada à escrita, à sua produção e à sua circulação. Ora formulada, deste modo, a oposição traduz mal as situações do período entre os séculos XVI e XVIII, onde se imbricavam meios de comunicação e múltiplas práticas. Destas imbricações, umas associam a palavra e a escrita, quer se trate de uma palavra dita que se fixe na escrita, foi o que se verificou quando da redação dos cadernos de agravos para os estados gerais, quer inversamente, de um texto que regresse à oralidade pela mediação de uma leitura em voz alta. Outras imbricações articulam os escritos e os gestos. Com efeito, numerosos textos têm por objetivo anular-se enquanto discurso e produzir na prática comportamentos ou condutas tidos por legítimos e úteis. As artes de bem morrer, os tratados de civilidade, os livros de prática são exemplos, entre outros, desses gêneros que pretendem incorporar nos indivíduos os gestos necessários ou convenientes. Por outro lado, a escrita encontra-se instalada no próprio cerne das formas mais centrais da cultura tradicional. É o caso da festa, habitada pelas inscrições e pelas bandeirolas, comentada nos pequenos livros que explicam seu sentido, e ainda dos rituais eclesiásticos que exigem frequentemente a presença do objeto escrito, manuseado, lido, transmitido. A história das práticas culturais deve considerar necessariamente essas intrigações ou intrincações e reconstituir trajetórias complexas da palavra proferida ao texto escrito, da escrita lida aos gestos feitos, do livro impresso à palavra leitura. Para tal, uma noção parece ser útil a noção de apropriação, porque permite pensar as diferenças na divisão, porque postula a inversão criadora no próprio cerne dos processos de recepção. Uma sociologia retrospectiva que durante muito tempo fez da distribuição desigual dos objetos o critério primeiro da hierarquia cultural deve ser substituída por uma outra abordagem que centre a sua atenção nos empregos diferenciados, nos usos contrastantes dos mesmos bens, dos mesmos textos, das mesmas ideias. Tal perspectiva não renuncia a identificar diferenças socialmente enraizadas, mas desloca o próprio lugar da sua identificação, dado que já não se trata de qualificar socialmente corpos tomados no seu rolo todo, por exemplo, a literatura de cordel, mas de caracterizar práticas que se apropriam de modo diferente dos materiais que circulam em determinada sociedade. A abordagem estatística, que em tempos pareceu dominar a história cultural francesa, que tinha por objeto avaliar a desigual repartição social de objetos, de discursos, de atos, adequados para pôr em séries, não é suficiente. Ao pressupor correspondências demasiado simples entre níveis sociais e horizontes culturais, ao captar os pensamentos e as condutas nas suas expressões mais repetitivas e mais redutoras, tal perspectiva falha no essencial, que é a maneira contrastante como os grupos ou os indivíduos fazem uso dos motivos ou das formas que partilham com os outros.
sem abandonar as mediações e as séries. A história dos textos e dos livros deve ser, antes de mais, reconstituição das distâncias nas práticas, logo uma história do arco de ler, ou do ato de ler. Pensar deste modo as apropriações culturais permite também que não se considerem totalmente eficazes e radicalmente aculturantes os textos ou as palavras que podem ou que pretendem moldar os pensamentos e as condutas. As práticas que deles se apoderam são sempre criadoras de usos e de representações que não são de forma alguma redutíveis à vontade dos produtores de discursos e de normas. O ato de leitura não pode de maneira nenhuma ser anulado no próprio texto, nem os comportamentos vividos nas interdições e nos preceitos que pretendem regulá-los. A aceitação das mensagens e dos modelos opera-se sempre através de ordenamentos, de desvios, de empregos singulares, que são os objetos fundamentais da história cultural. A noção de apropriação não é encarada aqui no sentido que lhe dá Foucault, que é o de fazer da apropriação social dos discursos um dos processos de controle dos dispositivos que limitam a sua distribuição, considerando tal noção como um dos grandes sistemas de subordinação do discurso. Nota 14, Michel Foucault, Gallimard, 1971, páginas 45 a 47. Ordem do discurso. A nossa perspectiva é diferente. Sem ser contraditória, atentando não nas exclusões por confiscação, mas nas diferenças do uso partilhado, tal como se identifica Pierre Bourdieu, o gosto, a propensão e a aptidão para a apropriação material ou simbólica de uma determinada classe de objetos ou de práticas classificados e classificadores. É a fórmula geradora que se encontra no princípio do estilo de vida, conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem na lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos a mesma intenção expressiva. Nota 15, Pierre Bourdieu, edições de Minuit, 1979, página 193. A distinção. Crítica social do julgamento. O que equivale a dizer, simultaneamente, que as práticas contrastantes devem ser entendidas como concorrências que as suas diferenças são organizadas pelas estratégias de distinção ou de imitação e que os empregos diversos dos mesmos bens culturais se enraizam nas disposições do hábitos de cada grupo. Daí a seleção de dois modelos de compreensão para explicar os textos, os livros e as suas leituras. O primeiro põe em contraste disciplina e invenção, considerando estas duas categorias não como antagonistas ou antagônicas, mas como sendo geridas à par. Todo dispositivo que visa criar controle e condicionamento agrega sempre táticas que o domesticam ou o subvertem. Contrariamente, não há produção cultural que não empregue materiais impostos pela tradição, pela autoridade ou pelo mercado e que não seja submetida às vigilâncias e às censuras de quem tem o poder sobre as palavras ou gestos. A oposição é demasiado simples entre espontaneidade popular e coerções das instituições ou dos dominantes. O que é preciso reconhecer é o modo como se articulam as liberdades condicionadas e as disciplinas derrubadas. Disciplina e invenção, mas também distinção e divulgação. Este segundo par de noções solidárias permite propor uma compreensão da articulação dos objetos ou dos modelos culturais que não a reduz à simples difusão, pensada geralmente como um movimento descendente na escala social. Os processos de imitação ou de vulgarização são mais complexos e mais dinâmicos e devem ser entendidos, antes de mais, como lutas de concorrência, onde toda divulgação concedida ou conquistada produz imediatamente a procura de uma nova distinção. Por exemplo, quando o livro se torna um objeto menos raro, menos confiscado, menos distinto ou distintivo pela sua simples posse, são as maneiras de ler que se encarregam de mostrar as distâncias, de manifestar as diferenças socialmente hierarquizadas. As representações simplistas e imóveis da dominação social ou da difusão cultural devem ser substituídas na esteira de Elias, nota 16, Norbert Elias, páginas 158 e 159 de 1979, já citado. E Bourdieu por uma maneira de as entender que reconhece a produção das distâncias no próprio interior dos mecanismos de imitação, as concorrências no seio das partilhas, a constituição de novas distinções em virtude dos próprios processos de divulgação. É com estas hipóteses e noções que foi
tentado o estudo das práticas do impresso na sociedade antiga. Com efeito, elas fizeram uma boa entrada na cultura dos séculos XV a XIX, por duas razões. Por um lado, fixam ou são portadoras da palavra, cimentam as sociabilidades e prescrevem os comportamentos que atravessam o foro privado e a vida pública, ou a praça pública. Levam a crer, a fazer ou a imaginar. Resolvem a cultura na sua totalidade, compondo com formas tradicionais da comunicação, instaurando novas distinções. Por outro lado, permitem uma circulação da escrita numa escala inédita, tanto porque a impressão baixa o custo de fabrico do livro, doravante repartido por todos os exemplares de uma mesma tiragem, e já não suportado por uma única cópia, como porque ela encurta os prazos de produção muito longos. Nos tempos do livro manuscrito, após Gutenberg, é toda a cultura do Ocidente que pode ser considerada uma cultura do impresso, pois os produtos dos prelos e da composição tipográfica não são de modo nenhum reservados, como na China ou na Coreia, ao uso das administrações e dos clérigos, intrigando, pelo contrário, todas as relações, todas as práticas, dando uma dupla ambição e um duplo trabalho. Numa pequena escala, compreender os usos múltiplos diferenciados, confrontados do impresso, pois as autoridades concorrentes acreditam nos seus poderes e os leitores manejam-no consoante as suas competências ou as suas expectativas. Nota 17, ver estudos reunidos, Chartier, capítulos 4 e 6 do presente livro. E numa visão mais larga, reescrever a inovação tipográfica na longa história das formas do livro ou dos suportes dos textos, do volume ao codex, do livro ao ecrã, e na história dos modos de ler, inscritos na trama que vai da leitura necessariamente oralizada, a que pode ser feita pelos olhos e em silêncio. Nota 18. Sanger, Viator Medieval and Renaissance Studies, volume 13, 1982, página 367 a 414.